Qual foi a primeira coisa que você fez hoje ao abrir os olhos, antes mesmo de sentir a temperatura do ar ou de se dar conta do novo dia? Qual foi o seu primeiro instinto? Se a sua mão procurou automaticamente o celular na mesa de cabeceira, eu não te julgo. Eu te entendo perfeitamente. Vivemos em um mundo que nos treinou a fazer exatamente isso: buscar a conexão com o digital antes mesmo de nos conectarmos conosco mesmos ou com Deus. Nós abrimos os olhos e, em segundos, uma avalanche de informações, expectativas, notícias e problemas alheios invade nossa mente. O trabalho que nos espera, as contas que precisam ser pagas, as notícias preocupantes, as vidas perfeitamente editadas nas redes sociais. E assim, antes mesmo de colocarmos os pés no chão, já estamos atrasados, ansiosos e sobrecarregados. Mas e se eu te dissesse que o segredo para um dia verdadeiramente transformado não está nessa tela brilhante? E se eu te contasse que a força que você precisa para hoje não virá de uma notificação, mas de um silêncio que você talvez tenha esquecido que existe? É sobre esse silêncio que quero conversar com você agora. Um silêncio sagrado. Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Obrigado por se juntar a mim neste momento, que é infinitamente mais do que apenas o início de uma nova manhã. É uma declaração. É um ato de rebeldia contra a tirania da pressa. Em meio à correria que já nos chama as notificações que piscam e a lista de tarefas que grita em nossa mente, nós estamos escolhendo juntos fazer algo radicalmente diferente. Estamos escolhendo parar, respirar, reconhecer que este momento é um presente. Isso não é um ritual vazio ou uma obrigação religiosa. Pelo contrário, é um ato de libertação. É a nossa forma de dizer ao mundo, às nossas preocupações e a nós mesmos: espere um pouco. Antes de tudo, antes de ser profissional, pai, mãe, filho ou amigo, eu preciso me conectar com aquele que me deu este dia. Antes que o mundo me diga quem eu devo ser hoje, eu preciso me lembrar de quem eu sou nele. Hoje nós não vamos apenas passar pela manhã em modo automático, como se estivéssemos apenas cumprindo um protocolo para chegar à noite. Não. Nós vamos entrar nesta manhã com propósito, com intenção e com um coração transbordante de gratidão. Este é um convite formal, um chamado pessoal para você aquietar o barulho ensurdecedor que vem de fora e, finalmente, conseguir ouvir a voz suave e amorosa que sussurra dentro de você, lembrando-o da graça que te alcançou mais uma vez. Esta é a nossa oportunidade de transformar uma manhã que seria comum, talvez até estressante, em um encontro profundo e extraordinário com a presença viva de Deus. Pense nisso por um instante. A nossa vida moderna nos condicionou a valorizar o barulho, a ação, o movimento constante. Estar parado é visto como preguiça. O silêncio é desconfortável. Nós preenchemos cada segundo com música, podcasts, vídeos, qualquer coisa, para não termos que encarar o que está dentro de nós. Mas é justamente nesse espaço quieto, nesse refúgio que criamos intencionalmente, que Deus fala mais claramente. É no silêncio que a nossa alma encontra descanso. É no silêncio que a gratidão floresce não como um sentimento forçado, mas como uma resposta natural à percepção da sua bondade. Esta pausa sagrada não é sobre esvaziar a mente,
mas sobre preenchê-la com a verdade certa. Não é sobre fugir dos problemas, mas sobre encontrar a força necessária para enfrentá-los. É como um soldado que verifica suas armas antes da batalha, ou um músico que afina seu instrumento antes do concerto. Este momento é a nossa afinação. É aqui que alinhamos nosso coração com o coração de Deus. É aqui que entregamos a Ele nossa ansiedade e recebemos em troca a sua paz. Uma paz que não faz sentido para o mundo, pois ela não depende das circunstâncias. Então, eu te convido agora a fazer isso de forma prática. Onde quer que você esteja, seja no seu quarto, na cozinha, preparando o café ou dentro do carro, antes de sair, apenas pare. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Sinta a vida que pulsa em você. Isso por si só já é um milagre. Um milagre que se repete a cada segundo e que nós, na correria, esquecemos de notar. Este momento é seu. É um presente de Deus para você. Não o desperdice. Não o entregue à ansiedade do amanhã ou ao arrependimento do ontem. Esteja aqui, presente. Vamos juntos redescobrir a beleza indescritível de simplesmente ser, de simplesmente existir, na presença de um Deus que nos ama incondicionalmente, e de poder dizer do fundo da alma: obrigado, Senhor. Obrigado por mais este dia. Obrigado por mais uma chance. E nesse momento em que você consegue dizer obrigado, Senhor, algo extraordinário começa a acontecer. Mas para que essa gratidão seja verdadeira, precisamos ser honestos. Precisamos encarar a bagagem que trouxemos conosco para esta manhã. Antes de continuarmos, quero te propor um pequeno ato de fé. Se a mensagem de ter uma nova chance ressoa no seu coração neste exato momento, se você sente que era isso que sua alma precisava ouvir, escreva nos comentários: eu recebo. Apenas isso. Eu recebo. Não para mim, mas como uma declaração para si mesmo e para Deus. E se você ainda não faz parte desta nossa comunidade de fé, inscreva-se no canal para caminharmos juntos. Fique comigo até o final, porque a forma como vamos terminar essa oração hoje pode ser o ponto de virada que sua alma está buscando. Agora, vamos ser sinceros. É tão fácil, tão terrivelmente fácil, acordar carregando o peso esmagador de ontem. Não é mesmo? A gente abre os olhos e antes mesmo do primeiro raio de sol, as sombras do dia que passou já nos assombram. As palavras duras que saíram da nossa boca e que agora ecoam em nossa consciência. A paciência que perdemos com alguém que amamos. A oportunidade que deixamos passar por medo ou por indecisão. A preocupação com o dinheiro que nos tirou o sono e nos fez revirar na cama durante horas. A frustração de um plano que não deu certo, de um sonho que pareceu morrer um pouco mais. Essa bagagem é real. Ela é pesada. Ela se agarra em nós como uma roupa molhada em um dia frio. E muitas vezes é essa bagagem que define o tom do nosso dia. Nós acordamos já derrotados, convencidos de que hoje será apenas uma repetição dos fracassos de ontem. Nós nos olhamos no espelho e o que vemos não é uma nova criatura, mas um resumo dos nossos erros mais recentes. A voz da acusação é a primeira que ouvimos pela manhã. Você errou de novo. Você não tem jeito. Você não é bom o suficiente.
nada vai mudar. Mas é exatamente aqui, neste ponto de dor e de honestidade, que a verdade mais gloriosa e revolucionária do Evangelho invade a nossa realidade. Quero que você ouça isto com cada fibra do seu ser. A misericórdia de Deus se renovou para você nesta manhã. Pense nisso. Não é uma frase de efeito. Não é um clichê religioso. É a promessa mais sólida sobre a qual você pode construir o seu dia. Imagine por um instante o nascer do sol. Veja as cores pintando o céu, a escuridão recuando lentamente. Visualize esse espetáculo não apenas como um evento astronômico, mas como a própria mão de Deus, com um amor infinito, virando a página da sua vida. O que ficou para trás, ficou para trás. O capítulo de ontem, com suas manchas, seus borrões e suas linhas tortas, foi virado. Hoje é uma folha em branco, limpa, pura, intocada. E a parte mais incrível, essa página em branco não foi conquistada por você. Você não a mereceu por ter feito tudo certo ontem. Aliás, a verdade é que provavelmente não fizemos. Essa nova chance não é um prêmio por bom comportamento. Não é algo que nós alcançamos com nosso esforço. É um presente imerecido derramado sobre nós por causa de um amor que a nossa mente finita jamais conseguirá compreender totalmente. É pura graça. Vivemos em um mundo que opera na base do mérito. Você recebe o que você merece. Você colhe o que você planta. Se você erra, você paga. E essa lógica se infiltra em nossa fé. Nós achamos que precisamos nos esforçar para sermos dignos do amor de Deus, que precisamos nos penitenciar por dias para talvez recebermos o seu perdão. Mas a lógica do céu é o completo oposto. É enquanto ainda estávamos sujos, quebrados e perdidos que Ele nos amou. É enquanto carregamos a poeira de ontem que Ele nos oferece a água limpa de um novo começo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de libertação diária. Hoje, você não é a pessoa que você foi ontem. Você não é definido pela sua última falha. Você não é o seu vício. Você não é a sua ansiedade. Você não é a sua tristeza. Essas coisas podem ser parte da sua história, mas elas não são a sua identidade. Sua identidade está firmada em quem Deus diz que você é. E hoje, Ele te olha e te chama de amado, de perdoado, de filho. Ele te vê não através do filtro dos seus erros, mas através do sangue de Cristo que te purifica de todo pecado. Então, olhe para este dia que se estende à sua frente, não como uma continuação inevitável das suas lutas, mas como uma prova viva, pulsante e real do amor incansável de Deus por você. Ele não se cansou. Ele não desistiu. Ele não olhou para os seus erros de ontem e disse: chega. Pelo contrário, Ele olhou para você dormindo vulnerável e preparou um novo dia cheio de novas possibilidades e o entregou a você de presente, sussurrando ao seu espírito: vamos tentar de novo. Eu estou com você. Isso, meu amigo, minha amiga, é motivo para uma gratidão que não cabe no peito. Uma gratidão que nos coloca de joelhos. Uma gratidão que silencia a voz da acusação e nos faz levantar a cabeça não com arrogância, mas com a santa confiança de uma criança que sabe que é profundamente amada pelo Pai. Pense na liberdade que essa verdade nos traz. Significa que você pode perdoar a si mesmo porque Deus já te perdoou. Significa que você pode deixar o passado no lugar dele, o passado, porque Deus não está mais olhando para ele.
Significa que você pode encarar os desafios de hoje não com a energia gasta de ontem, mas com uma força completamente nova que vem diretamente do trono da graça. Imagine que você tem uma dívida impagável. Todos os dias você trabalha e se esforça, mas a dívida só aumenta. O peso dela te esmaga, te rouba a alegria, te impede de sonhar. Agora, imagine acordar uma manhã, abrir o extrato da sua conta e ver o saldo zerado. Um bilhete ao lado diz pago, completamente pago. E amanhã, se você se endividar de novo, a dívida será paga novamente. Que tipo de loucura é essa? Que amor é esse? Esse é um vislumbre da misericórdia de Deus. A cada manhã, o extrato da nossa alma é zerado. A dívida do pecado, da culpa, da vergonha. Cancelada. É por isso que a primeira coisa que fazemos ao acordar é tão crucial. Se a primeira voz que ouvimos é a do mundo, ela nos lembrará das nossas dívidas. Mas se a primeira voz que buscamos é a de Deus, Ele nos lembrará que a dívida já foi paga. No entanto, há uma batalha. Receber essa verdade não é um ato passivo. É uma escolha consciente, é uma luta. Porque a nossa natureza, o nosso orgulho e o inimigo de nossas almas trabalharão incansavelmente para nos convencer do contrário. Eles nos mostrarão o replay dos nossos erros. Eles apontarão o dedo para as nossas fraquezas. Eles nos dirão que essa graça é boa demais para ser verdade, que não é para nós, que somos a exceção à regra do amor de Deus. E é por isso que precisamos pregar essa verdade para nós mesmos todas as manhãs. Precisamos nos olhar no espelho e declarar em voz alta, se for preciso: a misericórdia do Senhor se renovou para mim hoje. Eu sou perdoado. Eu sou amado. Hoje é um novo dia e eu não serei refém do meu passado. Isso não é pensamento positivo. É a apropriação de uma promessa divina. Quando você vive sob essa realidade da misericórdia renovada, tudo muda. A forma como você trata seu cônjuge muda porque você transborda da graça que recebeu. A forma como você lida com seus filhos muda porque a paciência de Deus com você te inspira a ser mais paciente com eles. A forma como você trabalha muda porque você não está mais tentando provar o seu valor para o mundo, mas está simplesmente vivendo em resposta ao valor que Deus já te deu. A forma como você enfrenta um diagnóstico ruim, uma notícia difícil ou uma traição muda, porque a sua esperança não está mais na estabilidade das circunstâncias, mas na fidelidade inabalável de Deus. Essa misericórdia não nos torna descuidados com o pecado. Pelo contrário, ela nos inspira a viver uma vida de santidade não por medo do castigo, mas por uma gratidão avassaladora por aquele que nos perdoou tanto. É como a mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Os religiosos a julgaram, mas Jesus disse: ela muito amou, porque muito lhe foi perdoado. O entendimento profundo da graça nos leva a um amor mais profundo. Então, hoje, quando você olhar para o céu, quando sentir o calor do sol no seu rosto ou a brisa da manhã, lembre-se, isso é mais do que meteorologia. É uma carta de amor de Deus para você. É a assinatura dele no início de uma nova página da sua história. É a prova física e visível de uma verdade espiritual e eterna. Ele te deu mais uma chance.
Não a desperdice olhando para trás. Receba-a, abrace-a e viva hoje este dia como o presente que ele realmente é, uma nova oportunidade de amar, de perdoar, de servir e de caminhar com o Deus da segunda, da terceira, da milionésima chance. E quando essa verdade, a verdade de que a misericórdia de Deus se renovou para você, finalmente se assenta em nossa alma, algo incrível acontece. É como encher um copo com água fresca até a borda. No início, a água preenche o vazio, sacia a sede. Mas se você continua a derramar, o que acontece? A água transborda. Ela não fica contida. Ela escorre pelas bordas, molha a mesa, alcança o chão. Ela se espalha. A graça de Deus na nossa vida é exatamente assim. Ela não foi feita para ser contida. Ela foi feita para transbordar. A alegria do perdão, a paz de uma nova chance, a esperança de um novo dia. Esses são presentes bons demais para serem guardados em segredo. Pense em qualquer boa notícia que você já recebeu na vida. A aprovação em um vestibular, a notícia de um novo emprego, o nascimento de um filho, a cura de uma doença. Qual foi o seu primeiro instinto? Você pegou o telefone. Você correu para contar para alguém. A alegria, para ser completa, precisa ser compartilhada. Ela cresce quando é dividida. E com a maior de todas as boas notícias, a notícia da graça de Deus não seria diferente. Na verdade, essa necessidade de compartilhar é ainda mais forte e mais urgente. Porque não estamos falando de uma alegria passageira, mas de uma esperança eterna. É por isso que, antes de mergulharmos em nossa conversa com Deus, em nossa oração, eu preciso te fazer um convite que vai além de você. Um convite para que a gente comece agora mesmo a deixar essa água transbordar. Pense em uma pessoa, agora mesmo. Feche os olhos por um segundo, se precisar. Quem veio à sua mente? Um amigo que está passando por uma luta silenciosa, um familiar que anda distante e desanimado, um colega de trabalho que parece carregar o mundo nas costas. Com certeza, alguém veio ao seu coração. Essa pessoa hoje precisa desesperadamente ouvir que existe uma página em branco para ela também. Ela precisa ser lembrada de que não está definida por seus erros de ontem. Então, o meu convite é: este seja a ponte. O botão de compartilhar que você vê aí na sua tela, ele não é só um botão, ele é uma ponte. É uma forma de você construir uma ponte de esperança até o coração de alguém. Envie esta mensagem para essa pessoa. Não precisa dizer nada, apenas envie. Deixe que Deus use este momento para falar com ela, assim como Ele está falando com você. E para fortalecermos ainda mais essa corrente, quero te pedir algo diferente nos comentários. Em vez de falar sobre você, honre alguém. Escreva o primeiro nome de uma pessoa que em algum momento da sua vida foi um canal da graça de Deus para você. Alguém que te deu uma palavra de ânimo quando você mais precisava. Vamos encher os comentários de gratidão por essas pessoas que foram a extensão do amor de Deus em nossa jornada. Por que isso é tão importante? Porque fomos criados para viver em comunidade. A fé cristã não é um esporte individual. É um esporte de equipe. E o inimigo de nossas almas sabe disso perfeitamente. A estratégia número 1 dele é o isolamento. Ele quer te convencer de que você está sozinho na sua luta. Ele sussurra no seu ouvido: ninguém te entende. Ninguém se importa de verdade. Ninguém mais passa por isso.
É melhor você guardar essa sua dor, essa sua dúvida, essa sua vergonha, só para você. E quando acreditamos nessa mentira, nós nos tornamos vulneráveis. Pense em uma brasa. Sozinha fora do fogo, o que acontece com ela? Em pouco tempo, ela perde o calor, se apaga e vira uma pedra preta e fria. Mas pegue essa mesma brasa quase apagada e a coloque de volta no meio das outras, na fogueira. O calor das outras brasas a reaquece o fogo, a envolve e em instantes ela está incandescente de novo, brilhando e aquecendo junto com as outras. Nós somos essa brasa. Sozinhos, nós esfriamos. Nossas dúvidas crescem no silêncio. Nossos medos se tornam gigantes no escuro do isolamento. A voz da acusação ecoa em um cânion vazio e parece ser a única verdade. Mas quando nos unimos, quando temos a coragem de ser vulneráveis e compartilhar nossas lutas e nossas vitórias, algo poderoso acontece. A fé de um aquece a fé do outro. A esperança de um ilumina o caminho do outro. A história de superação de um se torna o combustível para a perseverança do outro. É por isso que o testemunho é uma das armas espirituais mais poderosas que possuímos. Quando você conta o que Deus fez na sua vida, 3 coisas milagrosas acontecem simultaneamente. Primeiro, você glorifica a Deus. Você tira os holofotes de si mesmo e os aponta para o verdadeiro herói da sua história. Você está dizendo ao mundo: olha, eu estava perdido, mas ele me encontrou. Eu estava quebrado, mas ele me restaurou. Eu não tinha forças, mas ele me sustentou. Seu testemunho se torna um outdoor vivo da bondade e do poder de Deus. Segundo, você fortalece a sua própria fé. Há algo poderoso em verbalizar a obra de Deus. Ao contar a história, você a revive. Você se lembra de detalhes que talvez já tivesse esquecido. Você conecta os pontos e vê a mão de Deus em lugares que não tinha percebido antes. Falar sobre a fidelidade de Deus no passado solidifica a sua confiança na fidelidade dele para o futuro. E terceiro, e talvez o mais crucial para o nosso ponto aqui, você dá a alguém a permissão para ter esperança. A sua história pode ser a chave que abre a prisão da desesperança de outra pessoa. Quando alguém que está no fundo do poço ouve a sua história de como você esteve no mesmo lugar e foi resgatado, uma semente é plantada. A pessoa pensa: espera um pouco. Se Deus fez isso por ele, talvez ele possa fazer por mim também. O seu testemunho não oferece uma fórmula mágica, mas oferece algo muito mais importante: a prova real de que a mudança é possível, de que a cura existe e de que Deus ainda está operando milagres. Muitas vezes, temos medo ou vergonha de compartilhar nossas histórias, especialmente as partes mais difíceis. Nós gostamos de apresentar a versão editada da nossa vida, o depois da vitória. Mas, na maioria das vezes, o que as pessoas mais precisam ouvir é o durante. Elas precisam saber que não estão sozinhas no meio do processo, na confusão, na dor. Elas precisam saber que outros também sentiram medo, outros também duvidaram, outros também quiseram desistir, mas pela graça de Deus, continuaram. Você não precisa de um diploma de teologia para ser uma testemunha poderosa. Você só precisa de uma história. Se estreguei numa história de onde você estava e onde Deus te colocou.
A história da sua fraqueza sendo preenchida pela força dele. O cego que Jesus curou não sabia explicar a teologia por trás do milagre. Quando os fariseus o pressionaram, ele deu a resposta mais simples e poderosa de todas: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É isso. Esse é o poder do testemunho. A palavra de Deus nos dá a garantia mais linda sobre essa união. Jesus disse que onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele está ali, no meio deles. Pense no poder disso. Não é preciso uma multidão. Não é preciso um templo suntuoso. Bastam 2 corações unidos no mesmo propósito de buscar a Deus, e o próprio Criador do universo se faz presente de uma maneira especial. Quando você compartilha esta mensagem, quando você deixa um comentário de gratidão, quando você se conecta com outros irmãos na fé, estamos fazendo exatamente isso. Estamos nos reunindo em nome dele. Estamos criando um ambiente onde o Espírito Santo pode se mover livremente, curando, restaurando e encorajando. Estamos construindo juntos uma grande fogueira para que nenhuma brasa se apague. Não subestime o poder de um simples ato de compartilhamento. Uma mensagem de texto com um versículo. Uma ligação para dizer: estou orando por você. O compartilhamento de um vídeo como este. Você pode nunca saber a dimensão do impacto que esse pequeno gesto terá. Você pode estar literalmente sendo a resposta da oração de alguém. Aquele seu amigo que parece forte e inabalável pode estar por dentro, desmoronando e precisando desesperadamente daquele sinal de que Deus não o esqueceu. E esse sinal pode chegar através de você. Então, vamos quebrar as correntes do isolamento. Vamos rejeitar a mentira de que a nossa fé é um assunto privado. A luz não foi feita para ficar escondida debaixo da cama, ela foi feita para ser colocada no lugar mais alto para iluminar a casa inteira. Nossa fé, nossa esperança, nossa história são luzes, e há um mundo na escuridão faminto por um pouco de luz. Vamos fazer deste tempo não apenas um momento de reflexão pessoal, mas um ponto de partida para um movimento de esperança. Vamos nos comprometer a ser pontes, a ser portadores de boas notícias, a ser a prova viva de que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, não apenas para nós, mas para todos que estiverem dispostos a recebê-la. O poder que transformou a sua manhã tem o poder de transformar a manhã de muitos outros. E o canal para que isso aconteça muitas vezes é simplesmente a sua voz, a sua coragem, a sua história, o seu clique. Vamos juntos espalhar essa esperança. E agora que estendemos essa ponte de esperança uns aos outros, agora que nos lembramos que não estamos sozinhos nesta jornada, chegou o momento. Chegou a hora de fazermos o que viemos fazer aqui. Chegou a hora de falarmos com Ele. Juntos, como uma família, como um corpo, como um só coração, que bate no mesmo ritmo de busca e adoração. Antes de entrarmos nesse lugar sagrado da oração, quero te pedir uma última coisa, um gesto simples. Onde quer que você esteja, encontre uma posição confortável. Se puder, feche seus olhos, respire fundo, bem fundo, e solte o ar devagar, liberando a tensão dos seus ombros. E como um selo deste momento, como um sinal de que você está presente de corpo e alma, escreva nos comentários uma única palavra: pronto. Não é para mim, não é para os outros.
É a sua forma de dizer em voz alta para o céu: Senhor, estou aqui. Deixei a correria lá fora. Aquietei minha alma. Estou pronto para falar contigo e, mais importante, pronto para te ouvir. Agora vamos ao que realmente importa. Vamos orar. Pai amado Deus de toda a graça e de toda a misericórdia, nós nos aproximamos de Ti agora, não porque merecemos, não porque somos justos ou perfeitos, mas porque Tu nos convidas a vir. Viemos exatamente como estamos. Alguns de nós com o coração leve e esperançoso. Outros com a alma cansada, arrastando as correntes da preocupação e do medo. Alguns com a fé vibrante, outros com uma fé que se parece mais com uma brasa fraca, quase se apagando. Mas estamos todos aqui, reunidos sob o Teu amoroso olhar. E a primeira palavra que brota do nosso espírito, a palavra que resume tudo, é obrigado. Obrigado. Uma palavra tão pequena, tão comum, que às vezes perde a força pelo uso excessivo. Mas hoje, Senhor, nós queremos resgatar o peso e a glória dessa palavra. Queremos que ela não seja apenas um som que sai dos nossos lábios, mas um sentimento profundo, que nasce nas profundezas da nossa alma. Obrigado, em primeiro lugar, pelo milagre silencioso que a maioria de nós nem percebeu hoje, o milagre da respiração. Obrigado pelo ar que encheu nossos pulmões no momento em que despertamos. Um processo que acontece mais de 20.000 vezes por dia, sem que precisemos pensar ou fazer força, um presente contínuo que sustenta a nossa vida. Perdoa-nos por tomá-lo como garantido. Hoje, cada respiração nossa será uma oração silenciosa de gratidão a Ti, o doador da vida. Obrigado por este dia. Um dia que nunca existiu antes e que nunca mais existirá. Não é apenas mais uma terça-feira, mais uma sexta-feira. É um presente único, uma tela em branco, que Tu nos entregaste uma nova oportunidade de amar, de aprender, de crescer, de recomeçar. Obrigado, porque este dia não veio com as manchas de ontem. Ele veio com a promessa da Tua misericórdia renovada, limpo puro, cheio de potencial. Senhor, nós queremos Te agradecer pelas coisas que os nossos sentidos podem perceber, mas que a nossa pressa tantas vezes ignora. Obrigado pelo calor do primeiro gole de café, que aquece não só o corpo, mas a alma. Obrigado pela visão das cores, pelo azul do céu ou pelo cinza das nuvens que prometem chuva. Obrigado pelo som da voz de alguém que amamos, pelo riso de uma criança ou até mesmo pelo silêncio reconfortante do início da manhã. Obrigado pelo cheiro da terra molhada, pelo sabor do pão, pelo toque de um abraço. Tu Te revelas a nós, nesses pequenos detalhes, nessas pequenas alegrias que somadas compõem a beleza da vida. Perdoa-nos por passarmos correndo por esses milagres diários. Pai, com o coração humilde, nós Te agradecemos pela provisão. Obrigado pelo teto sobre nossa cabeça, seja ele próprio ou alugado, simples ou luxuoso, pois é o nosso refúgio. Obrigado pelo alimento sobre a nossa mesa hoje. Sabemos que para muitos isso não é uma certeza. E por isso, Te agradecemos com o dobro de intensidade. Obrigado pelas roupas que nos vestem pelo trabalho, que nos dá o sustento, mesmo que às vezes seja cansativo e desafiador. Reconhecemos que tudo o que temos, cada recurso, cada habilidade, cada oportunidade, vem das Tuas mãos generosas.
Tu és o nosso provedor, o nosso Jeová Jiré. E, Senhor, queremos ir mais fundo. Queremos te agradecer, não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas bênçãos disfarçadas. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou. Na hora, nós não entendemos. Reclamamos, questionamos, sofremos. Mas hoje, olhando para trás, conseguimos ver o teu cuidado, nos protegendo de caminhos que não eram para nós, nos livrando de dores que nem imaginávamos. Obrigado pelo não, que foi na verdade um ato do teu mais profundo amor e proteção. Obrigado pelas orações que não foram respondidas da maneira que esperávamos. Obrigado por nos ensinar que a tua sabedoria é infinitamente maior que a nossa, por nos mostrar que muitas vezes o que nós queremos não é o que nós precisamos. Obrigado por nos dar o que precisávamos, mesmo quando insistíamos em pedir o que queríamos. Obrigado por nos fazer crescer através da espera e da confiança. Obrigado pelas pessoas difíceis em nossa vida. Sim, Senhor, obrigado por elas. Obrigado por aquele colega de trabalho que testa a nossa paciência, por aquele familiar que nos desafia, por aquela pessoa que nos feriu. Porque foi através deles que o Senhor nos ensinou a perdoar. Foi através deles que o Senhor expôs o nosso próprio orgulho e a nossa falta de amor. Foi através deles que o Senhor nos moldou, nos poliu, nos forçou a depender mais da tua graça para amar como tu amas. E talvez o mais difícil de todos, obrigado pelas nossas fraquezas. Obrigado por aquele espinho na carne que nos mantém humildes. Aquela área da nossa vida onde não somos autossuficientes, onde somos forçados a nos ajoelhar e a clamar pela tua ajuda. Obrigado, porque é na nossa fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa. É na nossa insuficiência que a tua suficiência se torna a nossa realidade. Obrigado por não nos deixar tornarmos-nos arrogantes e autoconfiantes, mas por nos manter sempre dependentes de ti. Pai, com essa perspectiva, nós também pedimos perdão. Perdoa-nos pelas inúmeras vezes em que murmuramos e reclamamos. Perdoa-nos pela nossa memória curta para as tuas bênçãos e nossa memória longa para as nossas frustrações. Perdoa-nos por focarmos na única coisa que deu errado em um dia cheio de coisas que deram certo. Perdoa-nos por invejarmos a vida do outro, esquecendo de celebrar a história única e preciosa que o Senhor está escrevendo para nós. Perdoa a nossa ingratidão. Ela é um veneno para a nossa alma e nós a confessamos como pecado diante de ti. Mas hoje, Senhor, nós fazemos uma escolha. Nós nos posicionamos. Diante do céu da terra e do inferno, nós declaramos que hoje será um dia de gratidão. Nós escolhemos enxergar a vida através das lentes da tua bondade. Nós escolhemos procurar pela tua mão em cada detalhe. Nós escolhemos celebrar as pequenas vitórias. Nós escolhemos agradecer antes mesmo de receber, simplesmente porque confiamos no teu caráter. Nós entendemos, Pai, que a gratidão não é apenas um sentimento que vem e vai. É uma disciplina espiritual. É uma arma poderosa contra a ansiedade, contra o descontentamento e contra a amargura. Quando nosso coração está cheio de gratidão, não há espaço para essas outras coisas. A gratidão muda a atmosfera ao nosso redor. Ela transforma um fardo em uma oportunidade, um obstáculo em um degrau, um vale de lágrimas em um manancial de louvor. Então,
nós entregamos a Ti, neste momento, a nossa gratidão como um sacrifício de louvor. Não porque as nossas vidas são perfeitas, mas porque Tu és perfeito. Não porque não temos problemas, mas porque Tu és maior do que todos eles. A nossa gratidão não se baseia nas nossas circunstâncias. Ela se ancora no Teu caráter imutável. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és soberano, e isso nos basta. Receba, Senhor, este louvor que brota de um coração que reconhece que tudo, absolutamente tudo, é graça. Desde o ar que respiramos até a esperança da vida eterna. Tudo vem de Ti. Tudo é para Ti. E por tudo isso, nós Te dizemos com cada fibra do nosso ser: obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. E é nesse lugar de gratidão, com o coração amolecido pela Tua bondade, que nós encontramos a coragem para sermos completamente honestos contigo. Porque a verdade é que mesmo enquanto Te agradecemos, muitos de nós estamos fazendo isso com os ombros curvados pelo peso de fardos que insistimos em carregar sozinhos. A gratidão está nos lábios, mas a ansiedade ainda aperta o peito. A esperança está na mente, mas o medo ainda faz um nó no estômago. Antes de desatarmos esses nós juntos em oração, quero te convidar a um exercício de fé poderoso. Quero que você visualize agora mesmo o seu maior fardo, a sua maior preocupação, aquela que te acorda às 3 da manhã. Dê um nome a ela. Sinta o peso dela por um instante. E agora, como um ato profético, como uma declaração de que você não vai mais carregar isso sozinho, eu quero que você vá aos comentários e escreva uma única palavra: solto. Isso mesmo, solto. É o seu grito de liberdade. É a sua decisão de abrir as mãos e entregar. Ao fazer isso, você não está apenas digitando uma palavra. Você está liberando um peso e se unindo a milhares de outras pessoas que estão fazendo o mesmo. Vamos criar uma avalanche de libertação juntos. Pai amado, com a mesma honestidade com que te agradecemos, nós também trazemos diante de Ti, sem máscaras e sem disfarces, o que realmente pesa em nosso coração. Nós trazemos as nossas ansiedades. Aquelas que nos visitam no meio da noite, que roubam a nossa paz e pintam os piores cenários possíveis em nossa mente. A ansiedade sobre o futuro, sobre o que está por vir, sobre um mundo que parece cada vez mais incerto e caótico. A ansiedade sobre as nossas finanças, a conta que vence amanhã e o dinheiro que ainda não chegou. A ansiedade pela saúde de alguém que amamos, a espera por um resultado de exame, o medo de um diagnóstico. A ansiedade pelos nossos filhos, por seus caminhos, suas escolhas, sua segurança. Pai, essa ansiedade é um fardo pesado. Ela nos esgota física, mental e espiritualmente. E a verdade de Pai é que a gente adora estar no controle, não é mesmo? Nós gostamos de sentir que temos as rédeas da nossa vida nas mãos. Nós fazemos planos, planos B, planos C. Nós criamos planilhas, traçamos estratégias, tentamos prever e nos precaver de todos os resultados possíveis. Nós nos agarramos a essa ilusão de controle com unhas e dentes, porque a ideia de soltar, de confiar no que não podemos ver, é absolutamente aterrorizante. Nossas mãos vivem fechadas, cerradas, segurando com força as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos planos. E o resultado é que vivemos tensos, cansados, exaustos.
Porque carregar o peso do universo nos ombros, um trabalho que é exclusivamente teu, é um fardo pesado demais para nós. Mas hoje, Senhor, nós ouvimos o teu convite suave e poderoso. O convite que Jesus fez há mais de 2000 anos e que ecoa até hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que promessa extraordinária! Tu não dizes, sejam mais fortes. Tu não dizes, se virem sozinhos. Tu dizes, venham a mim. Tu dizes, troquem o seu fardo pesado pelo meu, que é leve. Então, neste exato momento, em um ato consciente de fé e de rendição, nós escolhemos aceitar o teu convite. Nós escolhemos soltar. Nós escolhemos abrir as nossas mãos. E uma por uma, nós entregamos a ti as coisas que temos segurado com tanta força. Senhor, nós te entregamos o nosso futuro, todos os e se que nos assombram. E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se meus filhos se desviarem? Nós soltamos a nossa necessidade de saber como tudo vai terminar. Nós confessamos que não sabemos, mas declaramos que confiamos naquele que sabe. Nós colocamos nosso futuro, nossos sonhos, nossos planos, nossas famílias nas tuas mãos soberanas e amorosas, crendo na verdade de que os teus pensamentos a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Nós te entregamos as nossas finanças, o medo da falta, a pressão das dívidas, a incerteza do amanhã. Nós soltamos a crença de que a nossa segurança está no número da nossa conta bancária. Nós declaramos que tu és a nossa fonte, o nosso provedor. Ensina-nos a sermos bons mordomos do que tu nos confias, mas livra-nos do espírito de Mamon que nos escraviza na preocupação. Nós escolhemos descansar na tua promessa, de que o mesmo Deus que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, cuidará de nós. Nós te entregamos os nossos relacionamentos, as dores, as mágoas, as decepções. Nós entregamos aquele relacionamento que se quebrou, aquela amizade que se desfez, aquela tensão dentro da nossa própria casa. Nós soltamos a nossa necessidade de ter a última palavra, de provar que estávamos certos. Nós te entregamos o nosso desejo de mudar às outras pessoas um trabalho que não é nosso. Nós pedimos que tu entres nessas situações com a tua cura, com a tua reconciliação. E, acima de tudo, que tu nos ensines a amar e a perdoar como tu nos amaste e nos perdoaste. Nós te entregamos a nossa saúde e a saúde daqueles que amamos. O medo da dor, da fragilidade da mortalidade. Nós soltamos a nossa ansiedade a cada sintoma estranho, a cada notícia preocupante. Nós declaramos que tu és o Senhor sobre os nossos corpos. Pedimos pela tua cura, sim, com todo o nosso coração. Mas quer tu cures através dos médicos, quer através de um milagre, ou quer tu nos sustentes em meio à enfermidade, nós escolhemos confiar na tua bondade soberana. Nós entregamos nossos dias, sejam eles muitos ou poucos, em tuas mãos. E, Pai, nós te entregamos os nossos erros do passado, as culpas que ainda nos acusam, as vergonhas que ainda nos assombram, os arrependimentos que teimam em voltar. Nós soltamos a mentira de que precisamos pagar por esses erros pelo resto da vida.
Nós recebemos pela fé o teu perdão completo e total, comprado pelo sangue de Jesus. Nós nos perdoamos porque tu já nos perdoaste. Nós declaramos que somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Senhor, ao soltarmos cada uma dessas coisas, nós sentimos um espaço se abrindo dentro de nós, um vazio, e pedimos que tu preenchas esse espaço. Preenche o lugar que antes era ocupado pela ansiedade com a tua paz. A paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. A paz que excede todo o entendimento humano. Que essa paz, como um sentinela, como um guarda fiel, proteja o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Preenche o lugar que era ocupado pelo medo com a tua fé. Uma fé robusta, uma confiança inabalável no teu caráter. Uma fé que nos faz andar sobre as águas da incerteza com os olhos fixos em ti. Uma fé que não nega a existência da tempestade, mas que confia no poder daquele que acalma a tempestade. Preenche o lugar que era ocupado pela nossa necessidade de controle com a nossa rendição a ti. Que a nossa oração diária seja como a de Jesus. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Dá-nos um coração que se deleita em te obedecer, que encontra a verdadeira liberdade, não em fazer o que queremos, mas em querer o que tu fazes. Nós proclamamos hoje sobre as nossas vidas a verdade da tua palavra em Isaías 41:10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós nos agarramos a esta promessa hoje, Senhor. Nós não temeremos, porque tu estás conosco. Nós não desmaiaremos, porque tu és o nosso Deus. Nós não seremos vencidos, porque tu nos fortaleces e nos sustentas. Nós trocamos neste momento o nosso fardo pesado de preocupação pelo teu jugo suave de confiança. Nós trocamos a nossa exaustão pelo teu descanso. Nós paramos de lutar com as nossas próprias forças e aprendemos a descansar na tua força infinita. E de mãos abertas e coração leve, nós estamos finalmente prontos para caminhar neste dia, não mais como escravos do medo, mas como filhos amados, cuidados e protegidos pelo Pai. Em teu nome, nós oramos, e em teu nome nós descansamos. Amém. O amém. E nesse amém, nesse descanso da alma, algo milagroso acontece. O espaço que antes era ocupado pelas nossas próprias ansiedades, agora está livre. Livre para ser preenchido por algo ainda maior, o amor pelos outros. Um coração que experimenta a paz de Deus não consegue ficar indiferente à dor do mundo. É impossível. A graça nos torna mais sensíveis, mais empáticos. Nossos olhos que antes só viam os nossos próprios problemas, agora são abertos para enxergar as batalhas silenciosas que as pessoas ao nosso redor estão travando. Nossas mãos, agora vazias dos nossos fardos, estão livres. Livres para se unirem em oração, livres para se estenderem em ajuda. Porque entendemos que a oração não termina quando recebemos a nossa bênção. Ela verdadeiramente começa quando nos tornamos uma bênção para alguém. E é exatamente isso que faremos agora. Vamos nos tornar um exército de intercessores, um coro de vozes que se levanta em favor daqueles que talvez nem tenham forças para orar por si mesmos.
E para selarmos essa união, quero te convidar a um ato poderoso. Se há uma pessoa, uma família ou uma situação que pesa no seu coração, agora, se você está pronto para emprestar a sua fé em favor de alguém, vá aos comentários e escreva simplesmente "Clamo por ti". Não precisa dizer o nome, Deus conhece. Apenas "Clamo por ti". Cada comentário será um tijolo na construção de um grande altar de intercessão que estamos erguendo juntos agora. Pai de amor, com os nossos corações, agora alinhados com o teu, que é um coração de compaixão infinita, nós ousamos desviar o foco de nós mesmos. Nós ousamos usar este tempo sagrado, esta conexão direta contigo, para clamar por aqueles que estão sofrendo. Primeiramente, Senhor, nosso coração se volta para os doentes. Nós pensamos naquele que está deitado num leito de hospital, cercado pelo som frio dos monitores e pelo cheiro de antisséptico. Pensamos no corpo que dói, na fraqueza que imobiliza, no medo do desconhecido que assombra as longas noites. Tu és o médico dos médicos, o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós pedimos com toda a fé que há em nós, que a tua mão curadora repouse sobre cada pessoa que luta contra uma enfermidade neste momento. Toca nos corpos, Senhor. Restaura células, fortalece órgãos, alinha o que está desalinhado. Silencia o avanço da doença. Que os diagnósticos dos homens sejam surpreendidos pelo teu poder sobrenatural. Oramos também pelos médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde. Dá-lhes sabedoria, mãos firmes, discernimento e, acima de tudo, compaixão. E para aqueles que cuidam de um ente querido doente, os pais, os filhos, os cônjuges que estão exaustos e com o coração apertado, derrama sobre eles uma força que não é humana, uma paciência que vem do céu e uma esperança que desafia as circunstâncias. Pai, nós também levantamos diante de ti aqueles cujas feridas não são visíveis aos olhos. Clamamos por aqueles que estão enfrentando a dor da alma. Oramos por aquele que está de luto, aquele que acordou hoje e sentiu o vazio da ausência, a dor aguda da saudade. Para aquele que encara o primeiro aniversário, o primeiro feriado, a primeira segunda-feira, sem a pessoa amada. O mundo continua girando, mas para ele o tempo parou. Sê o Consolador, Espírito Santo. Envolve essa pessoa com o teu abraço de paz. Não uma paz que apaga a dor, mas uma paz que a torna suportável. Lembra de que as lágrimas são uma linguagem que o céu entende e sussurra ao seu coração a promessa da eternidade, a esperança do reencontro. Oramos por aquele que luta contra a depressão e a ansiedade. Aquele que vive debaixo de uma nuvem cinzenta que rouba as cores da vida. Aquele que sorri por fora, mas trava uma guerra silenciosa por dentro, uma batalha que ninguém vê. Senhor, tu conheces a profundidade dessa dor. Tu vês o cansaço de lutar contra a própria mente. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de opressão, toda mentira que diz: você não tem valor, não há esperança, seria melhor desistir. Envia a tua luz para dissipar essa escuridão. Que a tua verdade silencie as mentiras. Que a tua alegria, uma alegria que não depende de circunstâncias, comece a brotar como uma pequena fonte no deserto da alma deles. E guia-os para a ajuda certa, para os amigos certos, para a comunidade
que os acolherá sem julgamento. Oramos por aquele que se sente profundamente sozinho. O idoso na casa vazia, cujas únicas companhias são as memórias. O jovem na cidade grande, cercado por milhões, mas sentindo-se invisível. A mãe solteira que sente o peso de tudo sobre os seus ombros. O divorciado que encara a casa silenciosa. Pai, sê a companhia deles. Que eles sintam a tua presença de forma tão real, tão palpável, que a solidão seja preenchida pelo teu amor. E usa-nos, Senhor. Desperta-nos para ligar para aquela pessoa, para mandar aquela mensagem, para fazer aquele convite. Que sejamos a resposta humana para a oração de alguém que clama por companhia. Senhor da família, nós intercedemos agora pelos lares, pelos relacionamentos que estão quebrados. Oramos pelos casamentos que estão por um fio, onde a comunicação se tornou um campo de batalha, ou pior, um silêncio gelado, onde a distância emocional criou um abismo entre dois corações que um dia prometeram ser um só. Pai, tu és o Deus da reconciliação. Nós pedimos que o teu espírito de amor invada esses lares. Quebra o orgulho. Derrete os corações endurecidos. Ensina-os a perdoar as feridas do passado. Reacende a chama do primeiro amor. Faz um milagre, Senhor, e restaura o que o inimigo tentou destruir. Oramos pelos pais e filhos que não se falam, pela dor de uma mãe que não sabe onde o filho está, pelo ressentimento de um filho que se sentiu abandonado. Oramos pelos irmãos que deixaram que heranças ou desentendimentos destruíssem uma vida inteira de amor. Cura essas feridas geracionais, Pai. Promove encontros, provoca conversas, inspira cartas. Que o teu perdão flua e lave toda a amargura, restaurando a unidade familiar. Pai de toda provisão, nós também clamamos por aqueles que enfrentam dificuldades materiais e sociais. Oramos por aquele que está desempregado, aquele que acorda a cada manhã com o peso da responsabilidade e a humilhação de não poder prover para sua família, aquele que já enviou centenas de currículos e só ouviu o silêncio como resposta. Senhor, tu és o Deus que abre portas onde só existem paredes. Nós pedimos que tu abras uma porta de oportunidade, não apenas um emprego, mas um lugar onde ele possa usar os dons que tu lhe deste, onde encontre dignidade e propósito. E enquanto a porta não se abre, sustenta o Senhor. Livra-o do desespero. Prova a tua fidelidade de maneiras inesperadas. Oramos por aquele que está preso em um vício, seja álcool, drogas, pornografia, jogos. Aquele que odeia as correntes que o prendem, mas se sente impotente para quebrá-las. Aquele que vive no ciclo secreto da promessa da queda e da vergonha. Tu és o libertador. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda corrente seja quebrada. Agora, enche-o com o teu Espírito Santo de tal forma que não haja mais espaço para o vício. Dá-lhe força para dizer não no momento da tentação e coloca em seu caminho uma comunidade de apoio que o ajude a caminhar na liberdade. Oramos pelo nosso mundo tão ferido e quebrado, pelos que sofrem com a injustiça, a violência e a pobreza, pelas vítimas da guerra que perderam tudo, pelas crianças órfãs, pelas famílias refugiadas, pelos que vivem em áreas dominadas pelo crime, onde o medo é o pão
de cada dia. Senhor, tem misericórdia. Levanta a tua mão e faz a tua justiça prevalecer. Que a tua paz, que não é apenas a ausência de conflito, mas a presença da tua retidão, comece a reinar. E agora, Pai, depois de clamarmos por tantos, a oração se volta para nós, porque não queremos ser apenas espectadores que listam os problemas do mundo. Queremos ser parte da tua solução. Então, Senhor, usa-nos. Onde houver um doente, que sejamos nós a levar uma canja, a oferecer uma oração, a dar uma carona ao médico. Onde houver um enlutado, que sejamos nós a oferecer um ombro amigo, a sentar em silêncio, a simplesmente estar presente. Onde houver um solitário, que sejamos nós a fazer a ligação, a convidar para um café. Onde houver uma família em crise, que sejamos nós a oferecer sabedoria e apoio, em vez de fofoca e julgamento. Onde houver um desempregado, que sejamos nós a compartilhar uma oportunidade, a indicar um contato, a ajudar com uma cesta básica. Onde houver injustiça, que as nossas vozes não se calem. Dá-nos coragem para defender os fracos, para falar a verdade ao poder, para sermos agentes da tua justiça no mundo. Transforma a nossa compaixão passiva em ação efetiva. Que esta oração não termine quando dissermos amém. Que ela seja o combustível que nos impulsiona para fora das nossas quatro paredes, para sermos as tuas mãos, os teus pés e a tua voz de amor e esperança para um mundo que precisa desesperadamente de ti. Que a nossa vida seja a resposta para a oração que acabamos de fazer. Em nome de Jesus, que nos amou e nos ensinou a amar, nós oramos. Amém. Amém. Que esta nossa vida seja a resposta. E ao dizermos isso, Senhor, ao nos colocarmos à tua disposição para sermos usados por ti, nós nos deparamos com uma verdade inescapável e muitas vezes desconfortável. Nós olhamos para as nossas próprias mãos, que se ofereceram para servir, e as vemos tão fracas. Nós olhamos para o nosso próprio coração, que se propôs a amar, e o vemos tão manchado pelo egoísmo. Nós nos comprometemos a ser a tua voz, mas sabemos que dos nossos lábios, tantas vezes, saem palavras de crítica e impaciência. E é aqui que entendemos que a transformação mais importante não é a que queremos ver no mundo lá fora, é a que precisa desesperadamente acontecer aqui dentro. De que adianta tentarmos consertar o mundo se o nosso próprio coração está em ruínas? Como podemos levar a tua luz aos outros se a nossa própria alma está cheia de cantos escuros e empoeirados? Por isso, Pai, com a mesma humildade com que intercedemos pelos outros, agora nós olhamos para dentro. Esta é a oração mais difícil, a mais corajosa. Porque ela não pede que tu mudes as nossas circunstâncias, mas que tu nos mudes. Isso, sabemos, é um processo doloroso, mas absolutamente necessário. Antes de nos aprofundarmos nessa cirurgia da alma, quero te convidar para o ato de fé mais pessoal de toda nossa jornada até aqui. Não é sobre o que você quer que Deus faça, mas sobre o que você permitirá que Ele faça, Pai amado, nosso oleiro divino. Nós nos apresentamos a Ti agora como o barro, frágeis, cheios de impurezas,
com uma forma que muitas vezes não se parece em nada com o vaso que tu sonhaste para nós. Nós confessamos que muitas vezes resistimos ao teu toque. Nós gostamos da nossa forma atual, mesmo que ela seja defeituosa. Nós nos apegamos às nossas imperfeições porque elas são familiares. Nós tememos a roda do oleiro, o apertar dos teus dedos, o calor do forno. Mas hoje nós nos cansamos de ser um vaso que não cumpre o seu propósito. Nós nos cansamos de ser uma versão de nós mesmos que não te glorifica. Então, com o coração rendido, nós dizemos